A revista Brasil TVT conversa agora com o jornalista Paulo Moreira Leite, do Brasil 247. Boa noite, Paulo. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Maravilha, o prazer é todo nosso. Paulo, traz pra gente todo esse imbróglio que envolveu essa prévia do PSDB, essa escolha desse candidato tucano ao Palácio do Planalto em 2022, que parece que ainda não terminou e nem tem dia para acabar. Exatamente. O PSDB é um partido que ele tem a prévia, esse problema do aplicativo, o nome que a gente quiser dar, é só um nome, um sinal da decomposição política de um partido. Porque o PSDB ele não consegue ter uma liderança, não consegue definir uma liderança. Todas as lideranças relevantes do PSDB, politicamente, em termos nacionais, ou em termos de um projeto de país, correto ou errado, no meu ponto de vista, absolutamente um projeto entreguista, um projeto que não colaborou para o progresso nacional, mas enfim, era um projeto, era uma linha de pensamento e de política. Não existe mais. Existe hoje um aparelho político que tem seus votos, que tem seu lugar, e tem uma disputa que é qualquer coisa. Vejam vocês que há uma disputa de dois candidatos, nem sabem por que eles são adversários. Não uma questão política central. E ninguém apresenta um projeto. A gente sabe que existe um projeto de poder, que todo mundo tem, né? Tem em qualquer lugar projeto de poder, numa empresa, numa escola, num veículo de comunicação, você pode ter um projeto de poder. Projeto político, a gente não está vendo nada. Sim, sem dúvida. E falando em não ter projeto político e sim projeto de poder, eu queria falar sobre o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-ministro, e essa sanha pela terceira via. Qual que é a avaliação, Paulo, até o momento aqui? O pessoal, me parece, me corrija se eu estiver errada, que o pessoal da imprensa hegemônica já escolheu o Moro como candidato oficial. Olha, eu acho que o Sérgio Moro, ele tem uma vantagem do ponto de vista de quem procura a terceira via. Primeiro, ele não é o Bolsonaro. Existem pessoas que hoje querem um programa do Bolsonaro, né? Basta dizer que para 48% da classe AAA, né? O Bolsonaro é um governo bom, eles gostam do Bolsonaro, sim, mas ele não tem, ele não é tudo isso. Por quê? Porque ele ameaça dar um golpe, ele não respeita o Supremo, ele ameaça muitas vezes certas iniciativas do empresariado. Então existe um setor da classe dominante que ele gostaria do bolsonarismo sem Bolsonaro. E o Moro é o sujeito que se encaixa com isso. Porque o que é o Moro? O Moro é um juiz. Nunca teve um projeto político, a não ser igualmente um projeto autoritário, um projeto de combater o Partido dos Trabalhadores, combater o Lula, acabar com franquias democráticas. Esse é o projeto do Moro. Um projeto autoritário via judiciário, que ele fez, e vamos admitir, do seu ponto de vista, do ponto de vista dos seus aliados, foi relativamente bem sucedido. Afinal, sim, conseguiu prender o Lula e impedir que ele fosse candidato a presidente. Vamos dizer que isso é um projeto político bem sucedido, do ponto de vista dele, dos seus aliados, da burguesia brasileira. Agora, o projeto que ele tem de país é isso, e agora ele tem uma diferença. Para muitas pessoas, elas temem que o Bolsonaro não tenha fôlego para chegar para disputar na presidência, que ele não passe desses 20% que ele tem agora. E Moro convenceu algumas pessoas, ele desfila como aquele sujeito que pode herdar aquele espírito punitivista, o autoritarismo, que no fundo era disso que se trata, é disso que se trata o Moro, um autoritarismo civil, um autoritarismo assim, menos escancarado como o Bolsonaro. Eu acho que é isso que é o Moro, isso que o Moro pode ser, e eu acho que a imprensa prefere, uma grande parte da grande mídia, prefere a imprensa, prefere o Moro ao Bolsonaro, justamente porque ele não tem essa cara de ditador, ele não é o Bolsonaro, vamos combinar, ele é meio esculhambado, ele é constrangedor, o isolamento internacional do Bolsonaro é uma coisa grave,
O Moro já teria apoio de setores do imperialismo que hoje recusam o Bolsonaro, o próprio Partido Democrata norte-americano, né? Então, ou seja, o Moro ele teria alguma coisa que, do ponto de vista da burguesia, ele pode resolver problemas. E, claro, é um antipetista ferrenho, é uma tentativa de manter a exclusão do PT e impedir que o ponto estratégico, ele pode ter chance de impedir o Lula e chegar lá. Antes de eu passar para o Cosmo, eu só quero... porque tem a ver ainda com esse desenho do Moro, Paulo, que você fala no seu livro, A Outra História do Mensalão. Eu pensei na questão do ativo do combate à corrupção. O Bolsonaro, vamos lembrar, em 2018, ele utilizou desse discurso. Você acredita que Moro vai utilizar com força desse discurso e que isso vai colar, que seja para essa elite ou que seja para o eleitorado que ainda tem dúvida? Olha, eu acho que existe um setor do eleitorado brasileiro para quem esse discurso é importante. Tá. Um setor que é um setor que coloca o discurso moral, coloca o discurso da autoridade acima da democracia. Isso existe. É um eleitorado que assim, para quem realmente o Moro fez um trabalho importante e que um eleitorado que identifica, né, os governos do PT com governos que bagunçaram a ordem. E bagunçar a ordem parece que é uma palavra assim, né, de que está preocupado com a ordem. Não. Bagunçar a ordem significa essa experiência concreta, né, modificar uma ordem que era excludente, uma ordem na qual essas pessoas se sentiam por cima da carne seca, por cima do trabalhador. A pessoa podia falar com o seu empregado assim, com a sua empregada doméstica assim, com os professores de seu filho assim, e por aí vai. Ou seja, uma ordem conservadora, favorável ao andar de cima, que abre oportunidades para o andar de baixo. Bem, é essa ordem que o Moro também representa. E isso é isso que eu acho que tem gente que é a favor, tem gente racista. Vamos falar a verdade. Sim. Tem gente racista que não diz, mas que acha que os pretos estão folgando, que acha que não pode. O que é isso? Identifica, quando você fala em defender direitos humanos, em vez da pessoa falar, puxa vida, realmente, esses brasileiros não estão respeitados, acha que folga é essa? Esse cara fala com desprezo dessas coisas. Então isso existe, gente. Aliás, não sou racista, né, Paulo? Racista, machista, misógino e todos os... Vai tudo junto. Quer dizer, junto. O racismo é a porta de entrada para muita sujeira. Exato. Ô, Paulo, como explicar nos últimos 15 dias, nas últimas 2 semanas, 3 semanas, esta tentativa louca da burguesia, dos setores da burguesia, como você bem falou, e também da mídia tradicional em emplacar a qualquer custo a tal da terceira via? Porque a gente viu, nunca aqui no Brasil, inclusive, a grande imprensa tradicional aí, mostrando prévias de um partido. Se aqui no Brasil tivesse apenas 2 partidos, como nos Estados Unidos, e lá eles têm tradição, ok, mas aqui não. E aí nós vimos, colocando o debate do PSDB, levando o Sérgio Moro em entrevistas de televisão, falando na imprensa, enfim. E essa terceira via que não emplaca, Paulo. Pois é. Eles têm um problema, porque, por enquanto, né, se a gente for pensar que nós vamos provavelmente para uma eleição em 2 turnos, desde que nós recuperamos o direito de escolher presidente, a maioria dos pleitos se resolvem em 2 turnos, só que foram resolvidos pelo Fernando Henrique, com o Fernando Henrique uma vez, em circunstância muito especial, né? Em circunstâncias muito especiais, plano econômico, uma situação bastante peculiar, né? Então, nós teremos provavelmente uma eleição em 2 turnos. Pensando numa eleição em 2 turnos, eu acho que existem muitas projeções que dizem que no segundo turno, as possibilidades de Lula vencer o Bolsonaro são muito grandes. Na minha opinião, são muito grandes. Todas as pesquisas, elas é diferente no dia da eleição, é diferente daqui a um ano, mas hoje indicam que Lula é favoritíssimo.
Então precisa ter um candidato novo, precisa ter uma novidade para ver se abala essa relação que o Lula estabeleceu com a maioria do eleitor. E isso precisa pôr uma cara nova. A ideia é ressuscitar o Moro. Qual que é a vantagem do Moro? O Moro vem com o discurso moralista, o discurso da criminalização, o discurso da autoridade, que tem um setor que é capaz de se agarrar a esse discurso para tentar impedir a volta de um presidente progressista. Porque o Moro, ele dá essa vantagem. Você pode votar na extrema-direita sem culpa. Você vota na extrema-direita e você fala, não, eu estou querendo votar pela moralidade, eu não aceito a corrupção. Ele dá uma grande desculpa, ele dá um discurso, ele pode dar um discurso para as pessoas. Porque nem todos os brasileiros reconhecem que a Lava Jato foi uma mentira, que a prisão do Lula foi uma fraude para impedir que ele fosse eleito em 2018, que é hoje fato conhecido, e basta assim, ser um pouco honesto para perceber que até o Supremo Tribunal Federal admitiu isso naquela votação de 7-4. Quando mostrou que era tudo uma fraude, né? Quando mostrou que era aquilo, a mensagem, nós sabemos qual era, que o Brasil foi logrado. Sim, sem dúvida. Paulo, e sobre as alianças, você mencionou o Lula, realmente é favorito, até porque existe também a onda de anti-bolsonaristas e de bolsonaristas arrependidos que dizem hoje que não votariam em Bolsonaro, então num eventual segundo turno, de fato, isso se estabeleceria, mas tem aí uma movimentação do Lula para tentar também tirar a rejeição, porque há rejeição ao Lula. E as conversas recentes, supostamente, com a saída de Geraldo Alckmin, o ex-governador do PSDB, para a formação de uma chapa. São duas as minhas perguntas. Na sua avaliação, vai vingar? Pode vingar? Se isso pode ser benéfico para, eventualmente, um desenho do segundo turno? E como fica o PSDB? Porque ali Dória e Rodrigo Garcia, Dória tá achando que vai, né, para a terceira via, mas pode perder, né? E Rodrigo Garcia está candidato ao governo do Estado. Como analisar tudo isso? Olha, eu acho muito estranho, acharia muito estranho se ela fosse consumada uma chapa Lula-Alckmin. Eu não acho o Alckmin uma besta-fera. Vamos dizer assim, não é uma besta-fera, não é assim, não. Mas eu acho muito estranho. Ele tem concepções, tem uma história muito diferente, né? Ele teve posturas razoáveis aqui. Quando teve o impeachment da Dilma, ele reconheceu, né, que ela estava sendo acusada por as pedaladas como sendo um comportamento que praticamente todos os governantes cometiam. Ou seja, ele não foi um furioso, né? Mas o governo dele o partido dele ele permaneceu com aquilo, e foi assim que ele foi tocando a vida, né? Ele não se destacou também pela posição contrária, né? Então eu acho muito estranho, acharia muito estranho. Eu não sei se isso é um cálculo, qual é o cálculo que está aí. Porque, vamos dizer assim, será que o Alckmin traria votos? Será que ele carrega votos? Eu acho que o Alckmin carrega votos para ele. Para esse tucanismo que ele representa. Ele carrega para o Lula? Eu acharia muito estranho. Sabe, quer dizer, eu acho bom o Lula conversar com quem ele quiser, sondar quem ele quiser sondar, deixa o povo falar agora. Fazer uma aliança com esse tamanho, eu me pergunto se não é aquela aliança que você pode até supostamente ganhar votos de um lado e perder de outro. Porque muitos eleitores que vão à Lua, que irão à rua, podem ir à rua brigar por Lula presidente, eu não sei se brigarão por um Lula Alckmin. Não sei, por isso que é uma coisa estranha. Para mim é uma. Enfim, pode subir no mesmo palanque, estranho pensar, né, presidente e vice. Sim, sem dúvida. E para a gente encerrar, só queria saber da sua avaliação da disputa do governo do Estado. Como que fica a Dória nisso? Porque a gente sabe que o Dória tem uma sedezinha por poder, né? Se ele não passar nas prévias do PSDB, o que vai acontecer? Olha, não só ele tem uma sede do poder, como ele não tem. Ele não é só isso, ele tem uma sede. Não, é tanta sede que ele não vai ao pote, né? Você não tem água no pote suficiente. Você imagina, o único governador do Brasil que tinha vacina.
Teve uma equipe que fez uma vacina, colocou a vacina, fez uma seminha para ser a primeira vacina, tudo bem. E não consegue sair do chão. Então ele tem um problema. Eu acho que essa sede de poder que ele tem é uma coisa que acho que ele não consegue. Ele assim não consegue. Então, vamos dizer assim, se ele for presidente, que está ficando claro que ele pode até ser o candidato, mas ninguém está achando que ele tem muita, né? Que ele tem muita chance, que ele tem muito apelo, né? Já era para ter se ele fosse um candidato competitivo. Ele voltaria para cá, realmente aí seria para explodir o partido. Quer dizer, vamos dizer assim, porque o PSDB, eu vou falar uma coisa assim, que é uma análise que eu tenho. O PSDB está meio chegando no fim da linha. Sabe, os partidos, eles cumprem um trajeto. Sabe, o MDB não acabou e virou uma outra coisa? Tá aí, MDB. O PSDB, eles, sabe, aquelas pessoas que uniam o partido, que representavam alguma experiência histórica, né? Acho que isso para mim está acabando. Ele pode ter candidatos do PSDB, mas vinda de partido, assim, aquela coisa que tem isso eu não vejo. O Dória não representa isso. Não sei, realmente não sei. Enfim. Tem uma brincadeira nas redes sociais que o pessoal fala que o PSDB se perdeu no personagem. Talvez seja alguma coisa assim. Não é? Como dizer assim? É que ele se imagina, né? Ele era um partido que nasceu de centro-esquerda. Ele era um partido reformista pela esquerda. Aí, quando ele chega na presidência, ele vira um reformista pela direita, que foi o Fernando Henrique. Gostamos ou não? Ele ia trazer o neoliberalismo para o Brasil e trouxe. Privatizou. Vendeu a ação da Petrobras em Nova York. Quer dizer, o caminho da privatização da Petrobras estava a ponto. Ele não fez. Ele queria acabar, era a Vargas. Bem, como é que você faz no Brasil, quando esse discurso a extrema-direita assume através do Bolsonaro? O que acontece com você? O que acontece com os seus seguidores? Enfim, é difícil. É o que a gente está falando aqui, né? É difícil. É isso aí. Muito obrigada, jornalista do Brasil 247, escritor Paulo Moreira Leite. Obrigada pela participação. Até uma próxima, Paulo. Obrigado. Abraço. Abraço.